Ficou mais fácil enviar áudios longos no WhatsApp. Google pode lançar um YouTube Phone. Lançamento de foguete para descobrir se a Terra é plana é impedido. Marvel deve encerrar o ciclo com Vingadores 4. E esses são os destaques do canal Tech News que começa agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o WhatsApp recebeu uma atualização com duas novidades. A primeira está relacionada às mensagens de áudio e outra com a sua integração ao YouTube. Agora ficou bem mais prático enviar áudios mais longos, já que em vez de continuar pressionando o botão da gravação com o dedo, é possível apenas bloquear o processo e ficar com os dedos livres enquanto fala. Para isso é só pressionar o botão de microfone, como de costume, e arrastar o dedo para cima. Um ícone de cadeado vai aparecer para indicar que a gravação já está bloqueada. Quando terminar de falar, é só pressionar o ícone de seta para enviar ou cancelar para desistir do envio. A segunda novidade do dia para o aplicativo está relacionada à forma como os usuários assistem vídeos do YouTube dentro do WhatsApp. Na teoria, agora dá para assistir vídeos enviados dentro do aplicativo sem precisar sair dele, e inclusive enquanto está em outras conversas. Porém, a novidade parece estar restrita aos usuários norte-americanos do serviço, devendo chegar ao restante do mundo nos próximos dias. A princípio, a nova versão do WhatsApp está disponível apenas para usuários iOS. Aproveitando que a gente está falando de serviços do Google, a gigante norte-americana pode estar considerando lançar um smartphone voltado especificamente para o consumo e criação de vídeos para o YouTube. Essa ideia aparece em uma pesquisa feita com usuários do Android no Reino Unido e que foi criada para mensurar a recepção do público a um dispositivo com características e recursos dedicados à utilização da plataforma. O aparelho teria um botão físico para acessar o YouTube e outro para abrir a opção de gravação de vídeo no celular. Virar o smartphone em modo de paisagem abriria o aplicativo automaticamente ou apresentaria uma grade com os vídeos mais recentes ou populares da rede, de acordo com as configurações do usuário. Outras opções incluiriam um recurso que conecta os usuários diretamente aos canais dos seus criadores prediletos. O aparelho seria de médio porte com configurações aos moldes do iPhone SE ou do Galaxy A5. Processador de 2,2 GHz e 4 GB de memória RAM fariam parte do pacote, mas acompanhados de uma tela de 6,01 polegadas e câmera dupla de 12 megapixels na parte traseira e 5 megapixels na frente. A bateria seria de 3.200 mAh e o design levaria as cores da própria plataforma, vermelho, preto e branco. O preço do smartphone de youtuber deve ficar na casa dos R$ 1.300. Apesar de tantos detalhes divulgados, a Google ainda não se pronunciou abertamente sobre o assunto. O lançamento do foguete com o intuito de descobrir se a Terra é plana vai ter que ser adiado em pelo menos algumas semanas. Tudo porque o responsável pelo projeto, Mike Hughes, não conseguiu as autorizações governamentais necessárias para decolar a partir de terras públicas no estado norte-americano da Califórnia. Esse era o último passo para o experimento que estava marcado para acontecer nesse sábado, dia 2 de dezembro. Ele afirma que o lançamento ainda vai acontecer, mas a falta de uma autorização por parte do governo vai atrasar todo o processo em algumas semanas. O responsável afirma que a ideia agora é decolar a partir de uma propriedade particular. O intuito de Hughes com o experimento é colocar um fim na discussão sobre se a Terra é plana ou não. Utilizando recursos coletados junto à própria comunidade de apoiadores dessa ideia, por meio de financiamento coletivo, ele quer realizar um trabalho em duas fases, com a primeira sendo realizada nas próximas semanas e a segunda no ano que vem, encerrando de vez a questão. A ideia é retornar da sua viagem com provas fotográficas de que a Terra é plana e cercada por barreiras de gelo. Por outro lado, ele também admite o perigo do seu experimento e diz que ainda está aprendendo o básico sobre a construção de um foguete desse tipo, apesar de estar bem confiante no sucesso da sua empreitada. Hughes é um motorista de limusines aposentado, com 61 anos de idade e que em 2014 iniciou no mundo das aeronaves. A gente sempre vê em filmes de terror câmeras escondidas em alguns quartos de hotéis ou outro tipo de hospedagem. Mas quando isso acontece na vida real é bem mais assustador, né? E foi exatamente o que aconteceu com um norte-americano que achou uma câmera escondida em um quarto alugado pelo Airbnb.
O aparelho estava escondido em um sensor de movimentos colocado no quarto, em uma posição pouco usual para um aparato de segurança desse tipo. O hóspede desconfiou e, ao examinar o dispositivo, descobriu que, na verdade, era uma câmera IP, conectada à internet e capaz de transmitir imagens coloridas e com resolução 720p, que estava posicionada estrategicamente para capturar imagens íntimas e não autorizadas. Ao descobrir a câmera, o hóspede deixou o apartamento no meio da madrugada, às 3 da manhã, e reportou seu achado ao Airbnb. O site já teria tomado uma atitude, suspendendo o anfitrião da sua base de usuários e realizando o reembolso do valor pago pelo apartamento. Mas o hóspede também levou o caso à polícia. Uma das ideias que surgiu na web para tentar aumentar a proteção dos hóspedes é a criação de um guia para que os clientes saibam como procurar equipamentos suspeitos e no que eles devem reparar ao se hospedarem em um local. A ideia é que nem todo mundo tem o conhecimento necessário para reconhecer, nesse próprio exemplo, um sensor de movimentos colocado em um local inusitado. A Marvel está preparando uma grande mudança para a linha do tempo dos seus super-heróis. Ao que tudo indica, ao lançar Vingadores 4, a história vai ter um final real oficial e logo depois um recomeço. Ainda não está bem claro quais personagens vão permanecer ou como esse fim vai acontecer, mas a parte final foi dividida em 2 capítulos, com a primeira chegando aos cinemas em maio de 2018 e a segunda prevista para estrear em maio de 2019. Para o produtor executivo da Marvel, Kevin Feige, os filmes que vão chegar aos cinemas depois de 2019 serão completamente diferentes dos 22 títulos que culminaram com Vingadores 4. E para isso teremos 2 períodos distintos, antes e depois de Vingadores 4. Apesar de não existir muita informação sobre o que pode acontecer com os personagens, algumas declarações dos atores indicam o que podemos esperar. O ator que interpreta Thor, por exemplo, disse no set de filmagens que seria a última vez que eles se juntariam dessa forma, entre aspas. Já Scarlett Johansson, a Viúva Negra, afirmou que estava observando o fim de uma era. O que se pode assegurar é que os 6 Vingadores originais não vão voltar para nenhum filme depois de Vingadores 4. Já o Homem-Aranha, Doutor Estranho, Pantera Negra, Capitã Marvel, Homem-Formiga e os Guardiões da Galáxia devem continuar depois do 4º filme. A maioria dos super-heróis originais que conhecemos terá seus arcos narrativos chegando ao fim. E o canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Separamos 7 documentários sobre tecnologia para você assistir na Netflix. Asteroide de 5 km de diâmetro deve passar raspando na Terra no dia 16 de dezembro. Moto Z Play rodando Android Oreo 8.0 aparece em site de benchmark. E por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente também nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!